Voltamos aí com o programa Opinião na Rede. Sendo o último bloco, eu quero deixar aqui com o Dr. Lênin para ele concluir. Então, meus queridos que nos ouvem, né, só concluindo, os servidores públicos são o longa-manos do Estado, que a gente fala. Né? É um brocardo jurídico. Né? São eles que executam as tarefas. Então, cada um no seu quadrado. A educação deve se preocupar com as metas, as temáticas voltadas à educação, e o que não for suficiente, passa para o chefe. Quem é o chefe? O prefeito. E o prefeito rebola e arruma um recurso, organiza e pensa junto e coloca para funcionar. Assim é a saúde, assim é a assistência social. Então, cada um no seu quadrado não tem que estar rodando, fazendo o que é a função do prefeito. A função de angariar o recurso é do prefeito. Sim. A função do secretário é planejar, executar e trazer o prefeito às demandas e pensar junto com o prefeito a saída, e aí o prefeito aciona os mecanismos, seja aumento de receita pela União, seja por emenda parlamentar, que friso, tá? Emenda parlamentar, ela não era prevista na Constituição para nenhum dos entes. Isso aí é uma prerrogativa, uma aberração jurídica, tá, criada, que não é inicialmente constitucionalmente prevista como atribuição dos nossos parlamentares, tá? O que acontece, Volmir e Milton? Quando o presidente da República, o governador, o prefeito elabora o orçamento, a lei orçamentária anual, a LOA, ele encaminha para a Câmara. Certo. A iniciativa deste projeto é exclusiva do Executivo. Mas os legisladores têm a prerrogativa de alterar, incluir, retirar, remanejar dentro do projeto. Eles podem mexer, não significa que o que o prefeito manda tem que ser aprovado. Não, os vereadores podem corrigir. Alterar. E aí são onde os legislativos abrem uma ficha no orçamento, inclui valores destinados aos parlamentares e sai cortando do orçamento e cria um valor próprio para eles. E aí eles aprovam e encaminham ao presidente, que pode vetar ou não. Certo. Sancionar. Se ele vetar, ele tem que justificar as razões do veto e devolver no prazo de 30 dias aos legisladores, que podem ou não derrubar o veto. E é o que acontece. Os prefeitos, os governadores, os presidentes, geralmente vetam essa parte. Só que os legisladores, que é quem tem a palavra final sobre a lei, derrubam o veto dos presidentes, tá, no prazo legal e tornam impositivo o destino desses valores a eles. Enfim, concluindo, é isso. Tá? Eu fico, como diz assim, meio indignado, porque nós temos o executivo, que ele tem o projeto dele, um pede para o outro. O legislativo que vê se faz certo ou não. Mas eu tenho visto assim bastante um vereador ou um deputado estadual ou um federal tem suas emendas. E eu tenho visto, Milton, uma briga aiada, e daí o pessoal fala o seguinte: o governador está liberando a emenda de fulano porque é da mesma, do mesmo grupinho, da mesma, chama base, né? Então eu tenho percebido, e a minha indignação assim, como vamos ter solução? Porque existe coisa pública que pode ser associada à iniciativa privada que executa, porque eu entendo perfeitamente que tem tanta coisa que o poder público não consegue gerenciar.
mas tem que ditar as regras. Então, eu pensando com meus parafusos, eu penso o seguinte: será que vai ter solução? Porque hoje a preocupação dos estados ou dos municípios é arrecadar. E muitas vezes o que se devolve à população não é o que eles precisam, mas sim, às vezes, o intermediário que faz isso ou aquilo. E uma vez, Milton, falaram o seguinte, que teve uma pessoa que falou: a lei da gravidade não permite subir água. E a pessoa falou: essa lei é estadual, federal ou municipal, porque nós poderemos modificar, revogar a lei da gravidade. Então eu vejo o seguinte: tanto dinheiro que tem, porque o poder público tem muito e muito dinheiro, mas como fazer boa gestão? Essa que é a minha preocupação, porque eu, como médico, chega uma paciente lá para fazer a operação de apendicite, eu tenho começo, meio e fim, senão o cara morre. E o poder público, sabe que nós estamos matando as instituições de pouco a pouco? E qual que vai ser o resultado final? Eu vejo obras ali que começaram há 15, 20 anos, depois terminou, daí mudou. Isso é, Tem uns que tecnicamente... não terminou, só começou. O começo nós sabemos que tem. Só não tem hora e dia e nada para ter, mas tem o começo. Agora o meio, o fim... E isso aí é prática normal ou é safadeza consciente? Ou uma safadeza institucional. Pode ser também. Eu tenho dificuldade de português, saber os termos. Dr. Volmir, a sua indignação, e penso eu, não seja própria, seja coletiva. Porque nós observamos o movimento da engrenagem social toda no sentido de indignar-se com o poder público. Em vez de, em alguns momentos, nós elegermos pessoas de estimação, nós tínhamos que eleger ideias e debates de estimação, mas debates sólidos, cada um na sua esfera, expondo a sua realidade e equacionando a ação dentro do coletivo, né? No ponto seguinte, eu defendo uma ideia há muito. Desde o início da minha graduação em Direito, eu defendo essa ideia. E qual é? A rediscussão do nosso pacto federativo. O que é isso? O Estado brasileiro funciona num sistema de federação organizado pela União, né, regulamentado pelos estados, executado pelos municípios. Aí eu pergunto, como duas ficções jurídicas, União e Estado, têm a maior fatia do que nós, municípios, produzimos? Aonde se produz? É na base. E quem fica com a menor parte do dinheiro? A base. O Estado e a União absorvem a maior parte e não regulam nada praticamente. E aí é onde nós temos esses desmandos. Eu penso, Volmir, que a gente deveria virar a pirâmide. Você já pensou se os municípios pudessem ficar na integralidade com o ICMS do transporte? Já pensou? Não tinha pensado, mas eu vou começar. Raciocínio. Hoje, um dos impostos que mais geram receita para a União é o ICMS transporte. O ICMS ele é bipartido. Ele tanto é na produção, se eu não estou enganado, quanto no transporte. Ele é um imposto de circulação de bens e serviços. Então, a depender, o serviço também tem ICMS, porque ele é de circulação, bens e serviços. Ele é o imposto mais complexo que nós temos e o que mais nos gera arrecadação. E aonde
parte a circulação do bem? Nos municípios. Aonde é produzido o bem? Nos municípios. Aonde inicia-se o processo de produção? Nos municípios. E por que a União fica com 50% sem fazer nada, o Estado fica com 50% sem fazer nada, e desses 50% do Estado, a lei diz que o Estado tem que repassar a todos os seus municípios 30% de 50%. E a produção veio da onde? No município. Do município. A produção está onde? No município. Então, esse imposto, a maior fatia dele, tem que ser nossa. Que a produção é aqui. O problema social, Volmir, está onde? Nas cidades. E qual o imposto que nós ficamos todo para nós? O ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Seria uma grande fatia, só que é o mais difícil de arrecadar. Você sabe por quê? Eu vou taxar o pobre, eu vou taxar a mão de obra. O serviço de qualquer natureza, eu taxando aquele que já é utilizado pelos outros dois, que é o que gera. Eu vou taxar o advogado, eu vou taxar o engenheiro, eu vou taxar o contador, e o fisioterapeuta, o médico, eu, né? Vou taxar o Milton aqui na TV, que é um serviço, tá? Então, assim, eu vou taxar quem está gerando a produção, que já é taxado pelos outros dois de mais formas diferentes. O imposto de renda, quando você compra um insumo para o seu hospital, ICMS. Então, você, Volmir, está sendo pela terceira vez taxado, enquanto você deveria ser taxado uma única vez onde você produz, e daqui fatiar para cima, e não de cima fatiar para baixo. O recurso tem que ficar com quem produz, aonde está a realidade. Mas daí, se eu fizer isso, eu tiro dos oligarcas políticos o poder, porque eles nos prendem pelo dinheiro. A gente precisa do dinheiro que está na mão dele para trabalhar, para fazer a ação governamental. Se eu deixo esse dinheiro aqui, eu não dependo de governador e nem de presidente. Mas você sabe que aí seria interessante, eles seriam obrigados a de fato trabalhar. Porque hoje é muito cômodo eu ser presidente só para mexer no orçamento e dividir o dinheiro. É fácil eu ser governador para dividir o dinheiro com 52 municípios. É fácil eu ser presidente e dividir com 5.500 municípios. E as minhas ações de governo? Eu não tenho a preocupação de equilibrar a conta. Quem tem a preocupação de equilibrar o orçamento público hoje é os prefeitos. Quem tem a maior preocupação com o orçamento público hoje é os prefeitos. Conversando com o nosso prefeito, ele estava desesperado esses dias. Lene, como que o presidente... Gente, nada contra os professores. Mas qual era a reclamação do prefeito? Eu, por mim, professor, ganhava o maior salário do município. Mas eu não tenho renda para pagar. Como que o presidente faz um decreto aplicando uma correção e não me ajuda a pagar? Mas aí eu questionei, mas prefeito, o presidente aumentou o repasse do Fundeb. Ele vem aqui pegar o extrato da conta que ele ainda não depositou a correção. Eu não tenho dinheiro, mas vou pagar, vou cumprir. Né? Então, assim, é muito fácil eu legislar, fazer justiça, Volmir, dessa forma. E aí eu escravizo os prefeitos a pedir voto para mim, senão eu não libero o fundo. E o presidente trabalhou para ter o fundo? O que o presidente fez para fomentar a economia de Rolim de Moura? O que o governador fez para fomentar a nossa economia? Essa função é toda do prefeito. É a pior missão.
E eu admiro quem é prefeito com seriedade, porque a pior missão está aqui e a falta de recurso está aqui. Por exemplo, como que o município de Rolim de Moura vai fazer o saneamento sem ter dinheiro? Não faz. Então, assim, nós precisamos rediscutir o nosso pacto federativo, alterar a nossa Constituição, entendeu? Para aumentar o repasse dos municípios. Porque daqui uns dias nós não vamos ter nem o básico. Nem o básico. Se nós tivermos recurso aqui, nós teríamos média e alta complexidade até nos atendimentos de saúde. Porque o que acontece hoje? A saúde, minha gente, ela é de competência concorrente. Sim. O município, o estado e a União. Eu vi uma situação essa semana, a pessoa chegou, doutor, me ajuda, pelo amor de Deus, entrou com um processo e o juiz daqui pegou e julgou esse processo, trouxe a União para o polo e delegou a competência para a Justiça Federal. Cadê a humanidade? Cadê a empatia, a urbanidade? Por que a União não pode responder aqui no processo? Tem problema nenhum nisso. Mas prejudicou, a pessoa vai morrer e não vai ter o tratamento. E aí o juiz vai bloquear o dinheiro da onde? Da conta do município. Não vai bloquear da conta do Estado e nem da União, do município. A pessoa mora onde? Aqui. Então nós precisamos rediscutir essas coisas. Eu tenho visto com bastante indignação, porque agora eles falam, época de campanha política, talvez seja em função disso. Tem uma emenda deste deputado, uma emenda da outro, do outro, e já deveriam ser trabalhos que nos 4 anos deveriam ser seguidos. Eu vejo aqui, são 900 e poucas pessoas que estão na fila do SUS para fazer cirurgias. Então agora chegaram a falar, tem um secretário de saúde que é candidato a deputado federal, então ele mandou recursos para as prefeituras como fosse a operação Opera Rondônia. Coitada dessas pessoas que eu vejo há tanto tempo. Aí as prefeituras não estão fazendo o dever de casa. Aí o doente fica com raiva do médico que está na frente. E vai morrer mesmo. E se ele morre, fazer o quê? A grande falha, Volmir, hoje, na saúde, que eu observo, já tem uns dias que eu estou na toada, né? E assim, além de advogado, eu já prestei assessoria para órgãos públicos. Certo. Né? O problema hoje não é os municípios, a prestação do serviço devido aos municípios. Hoje a falha é no que é de competência da União e do Estado. Sim. Porque a saúde, você bem sabe, ela é dividida em atenção básica e média complexidade. Sim. Né? Atenção básica é a competência dos municípios, que seria o dipirona, o captopril, a consulta, o tratamento paliativo, o check-up mesmo, né? O atendimento paliativo. A média complexidade é do Estado, que seriam cirurgias de maior complexidade, com especialistas dos mais diversos, e a alta complexidade, que são os pacientes terminais, câncer, enfim, tratamentos federais, enfim, uma série. Então a saúde hoje é dividida. E a parte mais deficiente hoje é do Estado e da União, que é onde está a maior parte do recurso de duas ficções jurídicas que não está aqui para atender o povo. Sim. E não está nem aí para o povo. A realidade é essa. Por quê? Como hoje no nosso estado a média complexidade ela é concentrada toda em Porto Velho. E uma parte em Cacoal, no hospital regional. Né? Isso é um absurdo. E isso é um absurdo. Por quê? Cacoal acaba sendo privilegiado e Porto Velho também. E Rolim de Moura, que atende a Zona da Mata, e São Francisco, que atende a região do Guaporé, os nossos hospitais, que também são regionais, não têm o recurso que deveria ter.
E o Estado não quer receber essas unidades. E aí, coitado de quem precisa pegar a ambulância, né? Ou aquele ônibus, que aquilo para mim Deus me livre. parece aqueles ônibus de 30 anos atrás, não tem um ar-condicionado, não tem um mínimo de dignidade para ir fazer hemodiálise em Cacoal, fazer consulta. Gente, tem hora que você tem que sair de Rolim para fazer um raio-x. Eu tinha 120 cirurgias pelo SUS que eu operava no meu Hospital e Maternidade de Bom Jesus. De repente cortaram. Então hoje as pessoas veem, doutor Volmir, por que o senhor não opera pelo SUS? Eu disse, nós fomos impedidos. Então eu às vezes fico pensando, só que eu vejo a pessoa doente. E daí você colocar exatamente numa ambulância alguma coisa para ir para Porto Velho, dá dó. Dá. E se eu falar alto ou mandar isso aqui, eu apanho. Fazer o quê? Ainda bem que a gente tem bagre ensaboado. Eu vou falar uma coisa, o levando. doutor Volmir falou que fica indignado, eu vou falar uma coisa, se eu fico indignado com um político que acha que tem que colocar isso aqui no nosso rosto, e acha que nós somos isso, nós somos tapados, que chega, trabalhou, ficou no governo, que seja lá o que for, municipal, estadual, federal, 3 anos e meio, 2 anos e meio, digamos. E aí não se fez nada. Falou aí o doutor Volmir, do secretário de saúde, que, no meu ponto de vista, em vez de colocar o recurso e onde foi bem aplicado, todo mundo vai ver. Eu não vou falar o nome de uma pessoa aí que colocou o recurso aí, despejou à vontade e hoje está tendo resultado. Entendeu? Não ficou direcionando e nem fazendo palestrinha. Certo. E aí acha que nós somos tapados. Aí chega no último hora e despeja dinheiro nas prefeituras. O que o prefeito vai fazer com um monte de dinheiro, faltando 6 meses para acabar? E outra coisa, amigo. Então acha que nós somos tapados. A população tem que ficar mais esperta. Doutor Lênin, tem 1 minuto para você, 1 minuto, doutor Valmir, e 1 para mim. Outra coisa, nós precisamos agir na saúde com as parcerias públicas, privadas, o terceiro setor, o Sistema S, que é ir passando isso para a iniciativa privada, fazendo essas parcerias com o setor privado e levar o atendimento ao povo, tá? Eu penso, e é um instituto pouquíssimo utilizado pelos gestores para o descarrego da demanda da gestão pública. Nós não temos mais que centralizar, nós temos que descentralizar, descarregar atribuições. Milton, e você falou uma situação interessante. Essas emendas, na minha opinião, elas mais atrapalham do que ajudam. Correto. Porque o nosso prefeito aqui, eu estou com dó dele. Sim. Ele tem 30 milhões para receber, mas ele precisa tirar 10% disso de contrapartida, que dá 3 milhões. E nós não temos de onde tirar. Ou seja... Em cima da hora? Em cima. Não, nem em cima da hora e nem no final, até o final do mandato do nosso prefeito. Por quê? É 3 milhões, ele não tem isso em caixa, entendeu? Assim é a maioria das prefeituras, não tem arrecadação, não tem isso em caixa e fica protelando. Recursos que o nosso prefeito hoje executa, está sendo executado, são recursos de 4, 5 anos atrás que só conseguiu a contrapartida agora. Então isso mais atrapalha do que ajuda, no final das contas. Doutor Lênin, chegamos ao final, fica aí, né? Então, agradecer a todos e hoje à tarde nós vamos bater papo para ver se na próxima semana nós vamos trazer a solução para resolver o problema da água, o problema do esgoto, o problema da saúde, ou se nós também vamos entrar no grupo dos enrolation. Bom final de semana a todos. Uma boa tarde a todos, muito obrigado. A solução eu não sei, Volmir, mas pelo menos debater, trazer esses assuntos à tona faz com que
O que a maioria dos agentes políticos hoje tem mais medo é da imprensa. Então, está discutindo esses assuntos dentro do rádio, da TV, dos meios de comunicação, é também uma forma de fazer eles tirar o pé do chão e começar a trabalhar. Então, esses fóruns de debate eles precisam acontecer, precisam chegar e fomentar a sociedade, e vamos cobrar. E vamos ajudar, vamos debater ideias. Não é só apontar o problema, a solução. E só daqui hoje eu vi pelo menos umas 4 ou 5 ideias de solução de problemas que já estão aí. Muito obrigado e um bom final de semana. O pessoal tem tanto medo da imprensa que tem que se cuidar a imprensa, porque eles têm um negócio de querer comprar a imprensa, né? Então tem que cuidar para não comprar a imprensa, que se calar a imprensa, acabou o problema. Então a imprensa que levanta a cabeça e não deixa eles colocar isso aqui em nós, não. Vamos levantar a cabeça e vamos que vamos. Uma boa tarde a todos e fiquem com Deus, que esta é a melhor companhia.